E aí, pessoal, hoje estamos dando início à terceira série do Up Enfoque. O tema é sustentabilidade e o Up Enfoque é uma forma de conteúdo dentro do Up Cuesta Bem-Estar. Então, hoje iniciamos o primeiro episódio sobre sustentabilidade. Para quem ainda não segue, segue nosso canal, ative o sininho e vem com a gente nessa série. Para falar de sustentabilidade, nós convidamos a Camila Vieira. A Camila Vieira ela é docente da USP de Pirassununga, especialista em ecologia, e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre os conceitos e o que rodeia o tema sustentabilidade, para a gente falar ao longo dessa série. Camila, muito bem-vinda. Apresente-se melhor, por favor, e vamos lá. Já abre essa série falando um pouquinho de sustentabilidade. Olá, Bruno. Olá a todos. Para mim é um prazer estar aqui, falando um pouquinho sobre esse tema tão interessante. Agradeço o convite, agradeço poder estar participando aqui da Eleven. Essa série a gente vai falar um pouco, sobre sustentabilidade, esse tema tão atual, como o Bruno falou, o meu nome é Camila Vieira, eu sou doutora na área de ecologia, trabalho com a área ambiental também, comportamento animal, ambiental e ecologia, e atualmente estou como professora substituta da USP de Pirassununga. Então, vou estar conduzindo essa série aqui para vocês, com diversos temas, a gente vai ter diversos entrevistados em diferentes áreas tratando desse tema de sustentabilidade. Maravilha. Camila, então, desenvolvimento sustentável. Fala um pouquinho para nós sobre isso, e aí a gente segue o nosso papo, tranquilo, e esperamos que a galera curte aí o nosso assunto. Bom, Bruno, primeira coisa, antes da gente falar o que sustenta a sustentabilidade, vamos falar o que é a definição de sustentabilidade, Como começou esse termo, na onde surgiu. Então, o conceito de sustentabilidade, ele foi proposto em primeira vez um relatório na Noruega, que chama Relatório de Brundtland. E esse relatório ele foi redigido segundo uma Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas. E foi na década de mais ou menos 80, no ano de 1987, e a partir dessa reunião que foi proposto esse relatório, teve o objetivo propor medidas equilibradas tanto para a redução dos impactos do meio ambiente devido à necessidade de preservação diante a percepção de que os recursos naturais são finitos, E a gente está numa era em que está cada vez mais escassos a quantidade e a qualidade dos recursos que a gente necessita como ser humano, Então, se a gente fosse definir o que é sustentabilidade, a gente pode definir como o que é uma comunidade sustentável, o que é viver de forma sustentável. É a gente utilizar dos recursos de necessidades do presente sem que comprometa os recursos que vão ser utilizados para gerações futuras. Então, seria uma utilização racional, consciente dos recursos considerados finitos, dos recursos naturais, sem comprometer esses recursos para as gerações futuras. Só que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só da questão ambiental, tá? Existem 3 pilares associados a um desenvolvimento sustentável. E quais são esses pilares, Seria o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental, tá? Não tem como a gente desenvolver uma nação que tem um progresso econômico se a gente não tem uma preservação ambiental. E o contrário também é válido. Não tem como a gente só se preocupar com a preservação do ambiente e não se preocupar com o contexto social do país, com todas as comunidades, por exemplo, que dependem daquele meio de vida, por exemplo, vamos falar do extrativismo, numa comunidade que acaba vivendo do lucro daquela atividade promove, sem falar das questões sociais e sem falar da economia, Tem que existir um progresso econômico, um desenvolvimento, só que, no entanto, tem que ser um desenvolvimento sustentável, em que todos esses 3 pilares estejam associados dentro de uma nação, dentro de um país, para que a gente não comprometa esses recursos que são possivelmente para ser usados para as gerações futuras, que eles tenham os mesmos recursos que a gente possa utilizar hoje, como ter acesso a uma água limpa, ter acesso a um ar sem poluição, ter uma quantidade de recurso renovável suficiente para suprir nossas necessidades, que a gente utilize de forma racional, sem acabar com todos esses recursos, devido ao nosso uso inconsciente, tá? Então, o desenvolvimento sustentável tem essa definição fincada nesses 3 pilares: economia, social e ambiental. Muito bom, Camila. Acho que os conceitos foram muito bem explicados. Você trouxe, essa parte, principalmente que fala
da sustentabilidade pensando nas próximas gerações, mas nós, né, como nós devemos nos preocupar? Onde que entra a nossa preocupação de fato nesse tema? Bom, Bruno, não sei se, né, acho que todo mundo percebe o tanto que o aquecimento global é um tema atual, né, é um dos fatores que está contribuindo, né, que a gente vê que está em desequilíbrio o planeta, mas por que a gente deve se preocupar com sustentabilidade? Bom, devido a toda essa escassez e esse uso, né, indiscriminado que a gente está fazendo dos recursos naturais. Então, vamos dar o exemplo do aquecimento global, por exemplo. Nos últimos 40 anos, né, a gente tem aumentado, a temperatura da Terra tem aumentado de uma forma considerada totalmente anormal do que aconteceria no ciclo natural da Terra, tá? Isso começou desde o século XIX, do início da Revolução Industrial. Então, começou uma grande quantidade de emissão de carbono, e junto com a emissão de carbono, a industrialização, né, levou os gases do efeito estufa e começou, como em consequência, aumentar a temperatura da Terra. No entanto, segundo o relatório do painel global do Instituto de Aquecimento Global, eles definem que até 2050, segundo as projeções, de acordo com o aumento da temperatura que está acontecendo anualmente, nos melhores cenários, é que até 2050 a gente tem um aumento de 1,5 de graus da Terra, né? E nos piores cenários vai existir um aumento de até 4 graus. Para você ter uma ideia, quando a gente tem um aumento de 0,5 graus, a gente tem já algumas espécies de micro-organismos, por exemplo, de ambientes aquáticos que não se reproduzem. E quando a gente fala de algas do fitoplâncton, a gente está falando de organismos que produzem oxigênio do planeta, por exemplo. Então, quando a gente tem uma temperatura de 0,5 grau, a gente já altera todas as condições biofísicas, né, e químicas dentro de um sistema natural que impede esses micro-organismos de proliferarem e pode selecionar bactérias termofílicas e diversos outros micro-organismos. Agora, você imagine com um aumento de 1,5 até 4 graus, né? Então, alguns efeitos a gente consegue estimar, que são efeitos que a gente já está presenciando, que são grandes inundações, pragas, né? Quando a gente aumenta a temperatura, a gente favorece alguma determinadas proliferação de determinadas pragas, né, como insetos pragas na lavoura. A própria pandemia é uma consequência, quando a gente for pensar na visão ecológica, é uma consequência, né, da migração de patógenos de animais silvestres para a espécie humana, e isso ocorre devido à maior proximidade que a gente vai tendo com o ambiente natural desses animais. Isso ocorre por causa do quê? Fragmentação de hábitat e desmatamento. Quanto mais a gente desmata, quanto mais a gente fragmenta, principalmente para cultivo, né, de agricultura ou pecuária, que é um dos principais vilões, né, do desmatamento, principalmente falando do Brasil, menor é essa fronteira que a gente tem entre os animais silvestres e a espécie humana, e facilita essa migração, né, e a transferência de genoma e até a transferência de patógenos, entre os que são hospedeiros, tem os animais silvestres como hospedeiros, mas acabam migrando nessa rota para os seres humanos, e a gente não tem imunidade contra esses micro-organismos. Então, a gente tem esses grandes eventos, né? A gente acredita-se, né, segundo as estimativas, que conforme vai aumentando a temperatura, essa é uma das poucas pandemias que a gente poderia presenciar ainda, né? Devido a toda essa ação da fragmentação de hábitat, de destruição da vegetação, da mata. Além disso, tem as dengue, né, chikungunhas, as arboviroses, que ocorre também pelo aumento de número de insetos. Não sei se vocês sabem, mas os insetos, por exemplo, os mosquitos, eles são presas de um inseto predador. E com o aumento da temperatura, a gente tem menos quantidade de poças de água que esse inseto predador ele vive para poder comer, né, se alimentar da mosca que transmite, do mosquito que transmite essas arboviroses. Então, o desequilíbrio ecológico acaba aumentando essas espécies pragas e as doenças, né, as doenças tropicais que a gente vem presenciando. Então, a gente tem, como eu disse, enchentes, né, inundações, aumento de temperatura, que ocorre desequilíbrio dos ecossistemas, isso traz doenças. Então, quando a gente fala em preservação, a gente não está preocupado só com o ambiente em si, mas é a nossa própria sobrevivência, porque a gente é parte da cadeia como um todo, né? E o que interfere em um elo da cadeia acaba tendo uma reação, né, de feedback e volta para a gente. Então, na verdade, se preocupar com sustentabilidade é se preocupar com a sobrevivência da própria espécie humana num futuro não tão distante, né? Se a gente pensar
essa preocupação seria a redução, né, do aumento da emissão de carbono nas próximas 2 décadas. São 20 anos, não são muito tempo que a gente tem para poder tentar mitigar, né? Eles até usam essa palavra, não é nem reverter, tentar aliviar essa situação que a gente está vivendo hoje de grande concentração de carbono na atmosfera e elevada temperatura. Show de bola. Agora, eu vou tocar num tema que é a agenda da ONU, né? Existe uma agenda de compromisso com a ONU, que ela vai para 2030, se eu não estou enganado, e existe uma série de objetivos, né, a serem cumpridos, metas, enfim. Traz um pouco para a gente sobre esses objetivos dessa agenda de 2030 com a ONU. Bom, Bruno, como você falou muito bem, né, existe acordos internacionais, né, como eu disse, um dos primeiros acordos antes da agenda de 2021 foi esse que foi definido o termo sustentabilidade, né, que foi na Noruega em 1987. Depois teve vários acordos internacionais, e um dos últimos que a gente teve, né, foi em 2015, né, que foi um pacto mundial, também proposto pelas Nações Unidas, pela ONU, em que 193 países assinam esses acordos e se comprometem a estabelecer metas, por isso que chama Agenda de 2030, né? Se compromete a estabelecer metas até 2030 para tentar diminuir esses impactos ambientais, né? E a destruição, de uma forma geral, do meio ambiente, tá? Então, dentre esses objetivos, a gente tem 17 objetivos, eu não vou listar todos, mas, como eu disse, como são 3 pilares, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, não é só ambiental, é social e econômico também. Então, dentre objetivos, a gente tem erradicação da pobreza. Enquanto a gente não tiver uma sociedade justa e igualitária, a gente vai continuar tendo a exploração, né, de maneira irracional, a gente vai continuar tendo, muitas vezes, a sobrevivência por meio de métodos ilegais, né, como desmatamento ilegal, tráfico de animais, não se preocupando, né, com a natureza em si. Então, a primeira coisa que a gente teria que ter é uma sociedade igualitária, com direitos iguais, igualdade de gênero, né, dentre todas as profissões, desenvolvimento, né, da pesquisa também, conjuntamente à economia, né, e a preocupação ambiental, preocupação com a água, com a terra, comunidades que estão associadas. Quando a gente fala das comunidades que vivem, né, desses locais, como comunidades de quilombolas, comunidades indígenas, são comunidades que fazem parte desse meio e elas têm que ser preservadas, elas não exploram o meio, essas comunidades, elas entendem muito mais do funcionamento da natureza, o funcionamento dos ciclos, elas respeitam os ciclos de Piracema, respeitam os ciclos da agricultura, né? Não é uma exploração de forma irracional, por isso as comunidades têm que ser preservadas, né, e não retiradas dos locais, os extrativistas, caiçaras e todas as comunidades que vivem, né, da pesca e todos os recursos naturais. Então, existe uma preocupação de forma integrada, global, com todos esses pilares, tá? Não é só essa preocupação ambiental. Como eu disse, tem que ter um progresso econômico, mas não há país que tenha um progresso econômico sem se preocupar com o social e com o ambiental, tá? Não é de uma maneira que a gente vai devastar de forma indiscriminada que a gente vai conseguir ter um progresso econômico, tá? Então, qualquer país que considerado hoje, né, os países que têm melhores desenvolvimentos em economia, eles têm um planejamento ambiental por trás disso tudo, né? E tem uma preocupação governamental também, de proteção, de legislação, e de sustentabilidade com relação ao meio ambiente. Então, esse acordo, a gente teria que se comprometer, o Brasil está dentro desse acordo, até 2030, tá? E dentre esses acordos, existe essa redução da emissão de carbono. Para você ter uma ideia, teve a COP26, final do ano passado, né, que também foi uma reunião de mudanças climáticas, em que eles medem, né, a quantidade de carbono de partes por milhão que a gente está na atmosfera. Então, falando assim, o valor exatamente está em torno de 416, se eu não me engano, esse valor. O ideal é menos de 200. Então, a gente teria aí por volta de 1 ou 2 décadas para reduzir pela metade essa emissão de carbono. E como fazer isso, né? Quais são essas atividades que mais emitem carbono? Tá? O consumo de carne, né? Quando eu falo do consumo de carne, é pela devastação excessiva, né? Como a pecuária ela como ela é consolidada, né, em vários lugares, em várias áreas que não podem ser desmatadas para poder
implantar a pecuária, e a gente sabe que isso, né, isso já vem de pesquisas que o gado, além disso, ele emite metano para a atmosfera, é do processo natural de fermentação do estômago do animal, tem as bactérias no processo de fermentação da fibra do capim, elas são bactérias metanogênicas, então como subproduto elas liberam metano na atmosfera. E uma quantidade ideal, uma densidade ideal de número de animais por área não teria problema. Mas como a gente trabalha sempre com um método de produção voltado sempre com consumo excessivo, geralmente a gente devasta toda uma área para só um tipo de prática, né? Ou é uma monocultura, ou é um tipo, né, de cultivo, ou é a pecuária só, né, em determinadas áreas, e isso acarreta uma grande emissão de carbono, né, naquela área, naquela região. Então a gente tem, né, o consumo de carne excessivo como um dos fatores, a gente tem os meios de transportes. Avião é um dos meios que mais emite carbono, né, no planeta, sem contar os meios de transportes terrestres, né, fábricas, indústrias que contribuem para essa emissão de carbono, e a gente tem as medidas individuais que são em menores proporções, tá? Mas quando a gente fala dos grandes países em desenvolvimento, os que mais poluem são os países com mais atividades industriais, né, que mais investem nessas atividades. E são os países que mais têm que contribuir com esse crédito de carbono, né? Mas o Brasil, a gente tem nossa parcela, sim, né, com relação a esse acordo, e a gente também teria que cumprir todas essas metas até 2030. E por isso que entra, né, toda essa questão governamental de incentivo e fiscalização. Você falou, né, tocou num assunto que é interessante, e agora eu vou querer te ouvir sobre isso também. Você falou de progresso econômico, né? E aí você vem toda a sua fala apontando coisas que precisam ser pensadas, ações que precisam ser tomadas, mas não podem viabilizar o desenvolvimento econômico. E aí, então, agora eu falo um pouquinho dessa economia sustentável e para onde que isso está caminhando. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso, te ouvir, né, um pouquinho sobre isso, que vale a pena. Foi como você falou, né? Economia sustentável, né? Já tá os dois pilares ali, né? Economia, né? E teria que estar relacionado a alguma preservação ambiental. E hoje a gente tem muitas empresas, né? Que a gente até vê, né? A utilização do selo verde, economia circular. Então, várias empresas adotam as estratégias, né? Que estão dentro de um plano de ação de desenvolvimento, né? De progresso econômico, mas não descartando essa preocupação ambiental dos recursos finitos, né? Porque a gente realmente não vai ter para as próximas décadas se a gente continuar utilizando da forma que a gente está utilizando, né? A gente já tem escassez de muitos produtos, né? De muitos recursos, né? Que a gente utiliza de forma indiscriminada. Então, uma das estratégias, né, da economia circular, por exemplo, é você não utilizar somente a matéria-prima para poder chegar num produto final. Então, por exemplo, uma madeireira, ela utilizar, uma empresa de móveis, ela utilizar só da extração da madeira, daquela árvore, da plantação de eucalipto, para poder construir um móvel final e vender só aquele produto. Se fosse uma empresa voltada para uma economia circular, ela trabalharia com a reforma de móveis também, com a reutilização dos produtos já manufaturados e não só da exploração da matéria-prima, né? Então, a gente também tem o exemplo da utilização dos copos descartáveis, também é um outro exemplo, né? Você não utilizar todas as vezes o plástico, a matéria-prima do plástico para produzir o copo descartável, mas reutilizar, né? Ter alguma forma de você reutilizar aquele material sem precisar da matéria-prima inicial. Isso a gente tem para vários produtos, né? Tem produtos que se demoram mais para se decompor na natureza e não são produtos recursos recicláveis, e a gente já tem outras fontes, né, de matéria-prima que são recursos que são possivelmente e passivelmente de serem reciclados e renováveis que podem ser utilizados, né? A gente tem a borracha, a gente tem o plástico, a gente tem produtos derivados do petróleo. Imagine se a gente continuar explorando o petróleo da forma que a gente está explorando para produzir a borracha ou alguns produtos derivados do petróleo. Se a gente não conseguir reutilizar aquele produto que já está pronto, vai chegar uma hora que não vai ter mais petróleo, por exemplo, para
fabricação desses produtos, né? Então, a economia circular, por exemplo, visa essa logística reversa, eles chamam, né? Que é você não utilizar apenas da matéria-prima para o produto final para o consumidor, mas do produto final do consumidor, você originar nova matéria-prima para poder ter essa economia circular, sem precisar ficar retirando esse recurso da natureza, tá? Economia bioverde, por exemplo, é você utilizar do reaproveitamento de alguns resíduos de algumas indústrias para a utilização de energia. Por exemplo, biogás. Se a gente pensar, vamos falar da suinocultura. Os suínos, né, são animais que produzem mais resíduos no meio ambiente, né, que poluem mais. Para você ter uma ideia, um porco, ele polui equivalente a 5 seres humanos, pelas fezes, por toda a quantidade de resíduos e a quantidade de água, por exemplo, que vai na criação dos porcos, né? E o que acontece? As fezes dos porcos, a urina, geralmente é descartada no ambiente aquático. Isso polui o ambiente aquático, compromete também as cadeias aquáticas que voltam para o meio terrestre. Só que já tem, né, utilização, por exemplo, dessas fezes em biodigestores para a produção de biogás, que essas bactérias também decompõem essas fezes, tem como subproduto o biogás, que também é um gerador de energia. O biogás pode ser utilizado para vários maquinários, inclusive quando a gente estiver falando de fazenda, né, esse biogás ele pode gerar energia até para a própria fazenda, que tem a criação de porcos. Então, você tem por que fala bioverde, né? Pelo subproduto do processamento de um determinado material, você utiliza aquele subproduto para a geração de uma energia limpa, né? Que é uma energia que não é de recurso não renovável, como hidrelétrica, né? Ou como queima de combustíveis fósseis. Então, seria outra estratégia das empresas, né? Que utilizam essa energia bioverde. E sem falar também nas ações essenciais que a gente tem consideradas estratégias dos 7 R's, né? Que a gente tem várias indústrias, inclusive multinacionais, que estão inclusas dentro dessas 7 R's. Aqui a gente vai estar entrevistando alguma dessas empresas, né? Que trabalham dentro desses setores, e o 7 R seria repensar, respeitar, né? Responsabilizar-se, recusar-se a comprar, muitas vezes, né, material que não utilize produtos recicláveis, reduzir, reaproveitar, reciclar e repassar. O próprio repassar inclui essa economia circular, que não é mais aquela economia do descarte, utiliza e descarta, e sim o que a gente pode fazer com esse descarte, com esse resíduo, né? Existe uma forma da gente utilizar esse resíduo para gerar um novo produto, para gerar uma forma de energia. Grande parte da matéria-prima tem como fazer isso. O que a gente precisa é de meios e estratégias para poder trabalhar com essa logística reversa, tá? Então, quando a gente fala de economia sustentável, seria uma economia totalmente voltada para essas estratégias de um desenvolvimento preocupado, né, com os impactos ambientais e preocupado com essa escassez, né, finita dos recursos naturais que são utilizados dentro do meio de produção que a gente vive, né, que é o capitalismo, que é essa forma exagerada de explorar, sem repor toda essa, e nem dá o tempo, né, da natureza repor todos esses recursos que são, alguns não são renováveis e outros demoram milhões de anos para serem produzidos novamente, e a gente não tem esse tempo, né? Então, são estratégias que a economia tem a tendência, né, a estar sendo elaborada para esse próximo futuro nosso, atual, né, e principalmente para as próximas décadas. Está sendo cada vez mais comum a gente encontrar empresas que estão com essas iniciativas, né? E aí eu acho que para a gente pensar nessa parte de reutilizar, de incorporar o produto manufaturado já ainda como matéria-prima para um novo produto, para uma nova série de produtos, isso depende aí, talvez, de mentes que pensam de formas diferentes, de iniciativas mais peculiares, mas o governo como um todo, ele precisa de alguma forma incentivar, apoiar, e lógico, resguardar todo esse desenvolvimento econômico, né, sustentável, já que acaba sendo uma necessidade aí para os próximos vários anos. Então, de uma iniciativa governamental, de um apoio do governo, enfim, de uma ação,
O que você pode trazer para a gente sobre esse cenário? Você falou uma coisa muito importante, né, Bruno? A gente tem nosso papel individual também, mas a gente tem um papel governamental que é extremamente importante, né? O governo, ele tem um papel central de um desenvolvimento sustentável, primeiro pela legislação, né? Um país que investe na legislação, a gente tem hoje legislação para descarte de resíduo, por exemplo, para utilização da água, solo, uma série de legislação, e muitas vezes elas não são respeitadas, né? Então, a primeira coisa é ter uma legislação efetiva, que se preocupe com o desenvolvimento sustentável, e como eu volto a dizer, não só ambiental, né? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente tem que preocupar também com as comunidades ribeirinhas, essas comunidades têm que ser preservadas para que o recurso seja preservado, então a gente tem que se preocupar com o social também para poder pensar num progresso da economia, né? Como essas sociedades vão viver se elas dependem muitas vezes da pesca artesanal, elas dependem de uma exploração, né? Eu te retiro a população daquele lugar. Não, essa população faz parte, né, do local, a gente faz parte do meio ambiente, né? Então é uma preocupação social e ambiental. E além de uma legislação eficaz, a gente precisa de uma fiscalização, né? Hoje a gente vê os conflitos, né, falando da Amazônia, porque é uma região de grande conflito mundial, né, que a gente vê, não é só uma região de conflito ambiental, é um conflito socioambiental, porque a gente vê que são lutas, né, entre grileiros, poceiros e madeireiros e pessoas e comunidades que vivem de toda, né, essa região, e querendo ou não, a Amazônia ela é de uma importância global, né? Controla o clima, controla o ciclo de chuvas do planeta como um todo. Então, não tem como a gente se preocupar apenas com o desmatamento de um determinado local, a gente se preocupar com todo o conflito social, qual que é a população que vive lá, o que está acontecendo, quais são os interesses políticos daquela região, para que tenha uma fiscalização eficaz, né? Que determinadas áreas não podem ser devastadas, determinadas áreas não podem ser implantadas, por exemplo, pecuárias, são áreas ilegais. Então, a primeira coisa, legislação; segunda coisa, fiscalização, deixar os órgãos atuarem, né, de forma adequada, como o IBAMA, os órgãos responsáveis, né, pela proteção dessas áreas, incentivo, né, quando a gente fala no contexto mais econômico e mais tributário das empresas, o governo ele tem um papel de incentivar, por meio de redução de tributos, redução de impostos, as empresas trabalharem com uma economia circular, trabalharem com uma economia bioverde, né? A questão realmente dos 7 R's, né? E, além disso, a participação obrigatória dos tratados internacionais que a gente tem, que não é só o nosso país, né? Que tá passando por toda essa crise global, são todos os países, e a gente tem o dever da participação de todos esses acordos e tratados e se comprometer com essas metas, né? Não é apenas ir comparecer nas reuniões, mas realmente ter medidas eficazes, tá? Será que a gente vai colocar taxa? Por exemplo, alguns países colocam taxa para o excesso de produção de lixo. Então, por exemplo, cada cidadão pode produzir uma determinada quantidade de lixo por semana. Se você produz um saquinho a mais daquele lixo, você vai pagar por aquela taxa de lixo. Isso começa uma cultura de redução. Você vai comprar menos produtos. Não sei se você já reparou, assim, mas a quantidade de plástico, acho que principalmente na pandemia, né, de embalagens que a gente utiliza é absurdo, assim, né? Produz uma quantidade de lixo. Se tiver comprar uma caixa de bombom, tem o plástico da caixa de bombom, aí tem o papelão da caixa, aí tem o papel do bombom, tem o alumínio para a gente ter o bombom. Então, olha a quantidade de plástico, de resíduo, né, que a gente tem para poder ter para comer um bombom, né? Caixinhas de coisa térmica, isopor não é facilmente degradado. Então, assim, muitas empresas estão já trabalhando com materiais que são recicláveis, né? Que já é uma forma de você reduzir essa produção de lixo. Então, a gente tem que ter medidas que realmente diminua, né, essa quantidade de produção de lixo, que diminua rodízio por exemplo, de placas de transporte. A gente tem que reduzir a quantidade de transporte que estão na rua, de meios de transporte que estão na rua, emitindo, né, essa quantidade de carbono ao mesmo tempo. Existem várias formas da gente reduzir, né, esse impacto, né? E vários países, como o Canadá é um grande exemplo que já está adotando várias medidas, inclusive com aplicação de multas, né? E eles já têm grande parte estão contribuindo para essa redução de carbono.
E muitos países já estão trabalhando de forma efetiva. Então, a gente precisa de uma ação governamental para poder ter esse incentivo e o cumprimento dessas ações, para que a gente consiga, de maneira integrada, né, não só nosso país, mas com os nossos problemas, com os nossos, né, a nossa característica, a nossa história, conseguir contribuir com essa diminuição, né, do impacto do aquecimento, principalmente a emissão de carbono, que é um dos principais problemas que a gente está enfrentando. Nossa, demais. Agora, Camila, tá. Para a gente encaminhar o final aí desse episódio, né, que está contextualizando tudo que será conversado e alinhado ao longo de toda essa série. Mas o indivíduo, ele não pode deixar de ser responsável também, né? Então, o Bruno, a Camila, enfim, o cidadão como um todo. A gente fala tudo que é sustentabilidade, porque é o governo, é porque é a sociedade, mas tá, é difícil da gente fazer um paralelo e olhar e falar assim, tá, e o Bruno pode fazer o quê para ter um movimento, para ter uma ação sustentável, um pensamento sustentável, enfim. Como que o cidadão, o indivíduo por indivíduo, né, pode contribuir com a sustentabilidade, com a criatividade para reutilizar os produtos, enfim. Contextualize aí agora a importância do indivíduo na sustentabilidade. Quando a gente olha, né, todas essas grandes, né, países, assim, a gente pensa, nossa, mas nossa contribuição é muito pequena perto do que, por exemplo, vamos pensar, Estados Unidos emite de carbono por mês, por ano. Só que já, pelo menos, as pesquisas mostram que as nossas ações, por menores que sejam, elas já também contribuem para uma parte com tudo isso, né? Então, até essa opção de você optar por produtos que tenham embalagens recicláveis, ao longo, por exemplo, de 10 anos, você já produziu uma quantidade menor de toneladas de lixo. Parece que é pouca coisa, né? Mas a gente produz uma quantidade de plástico devido à compra, né? Tipo, tudo que a gente compra vem em plástico, vem em garrafas. Então, a simples reutilização desses materiais, o descarte correto para as empresas que reciclam, descarte de resíduo, né? Onde que a gente vai descartar? Tem que ter o descarte correto de cada produto que a gente utiliza. E a simples preferência de um produto reciclável por um produto não reciclável, a forma de consumir menos embalagem. Por exemplo, alguns países cobram pelos sacos plásticos dos supermercados, né? Então, você tem direito a 3 sacolinhas plásticas, por exemplo. Ou você leva aquela tua sacola retornável, né? Se você utiliza mais, você tem que pagar alguns centavos, mas você paga por aquela sacola. Você já tá, o plástico possivelmente vem de produtos que não são produtos, recursos renováveis. Então, você já está contribuindo com menor quantidade de plástico. Outra coisa, o que a gente come, o que a gente compra, né? Falando no outro âmbito, né? Mas a gente está falando de sustentabilidade, não é só ambiental, né? Vamos falar de um contexto mais amplo. Vamos falar de cosméticos, utilização de animais em pesquisa, que é outro tema que a gente muito, né, debatido. Existe uma série de marcas de igual qualidade que não fazem, por exemplo, testes em animais, que não utilizam de uma série de meios que também acabam tendo um impacto, né, ambiental para ter o produto, que a gente poderia escolher na hora da compra. Então, como consumidor final, o papel é nosso, né? Parece que a nossa responsabilidade é pequena, mas o que chega na nossa mesa, o que a gente come, o que a gente compra, o que a gente utiliza, a marca que a gente muitas vezes vai utilizar, que provavelmente está vindo de um trabalho que as pessoas estão recebendo muito pouco para produzir aquele produto, que a gente opta por aquela marca, a gente está contribuindo com a desigualdade social. Então, são pequenas ações que ela é decidida pelo cidadão final, né, pelo consumidor. Então, você optar por o que você quer consumir, o que você não quer consumir, você já está atuando com grande responsabilidade dentro de um desenvolvimento sustentável. Até numa sociedade mais igualitária, né? Quando a gente sabe que uma empresa ela não está atuando de acordo com a fiscalização correta, e mesmo assim é uma grande marca, a gente opta por aquele produto pela marca, a gente está sendo conivente com as ações que aquela empresa está adotando para que aquele produto chegue até nós, né? Então, a gente tem uma grande responsabilidade, tanto na utilização dos produtos, no consumo, no que a gente come, né? Da onde que vem a origem, né? Disso tudo, e com a quantidade, a redução da produção de lixo, principalmente, que eu acho que plástico é um dos grandes problemas também. A gente já tem microplástico no ar,
né? Então, existe já exames que detectam microplástico no pulmão de algumas pessoas, né? Acho que foi no Hospital de São Paulo, que tem radiografia, que já tem microplástico no ar. O microplástico está no ar porque foi incinerado ou descartado pelo consumo de plástico. A gente tem ilhas, né, que tem descarte de plástico. Então, assim, a gente tem que reduzir essa quantidade de plástico, principalmente, que a gente está utilizando. Parece, né, bobeira, mas a gente pensa, a gente compra um produto, ele vem numa caixa, depois ele vem com papel bolha amarrado, ele vem com outro papel. É uma quantidade de plástico absurda que não é facilmente descartado no ambiente. O que a gente faz com isso, né? Ele demora muito tempo e muitas vezes não consegue se reutilizar. Então, essas pequenas ações do que a gente compra, às vezes preferir não utilizar os plásticos, não precisa embalar tudo. Eu não sei se você já viu, mas tem fruta que vem descascada e embalada no isopor, no mercado, né? Às vezes num pratinho de isopor. Por exemplo, uma tangerina descascada, né? Com os gominhos, aí no isopor e no papel filme. Quer dizer, é 2 produtos ali que não precisaria estar ali, né? Só você descascar a tangerina, né? Então, assim, a nossa própria opção como consumidor final é a gente que decide essa rota do processo de produção como um todo. Então, nossa participação individual é tão importante quanto essa participação governamental, a nossa responsabilidade, né, final. Eu acho que agora a gente pode deixar um pouquinho para os próximos episódios. Camila, muito obrigado mais uma vez, né? A UpQuesta agradece sua participação. O UpEnfoque, ele é uma iniciativa justamente para a gente falar de assuntos importantes, trazer debates, olhares multiprofissionais, de vários ângulos aí para uma abordagem bem consciente, né, dos temas que estão rodeando aí a nossa sociedade. Então, assim, em nome da UpQuesta Bem-Estar, tá, eu agradeço a sua participação, eu sei da sua continuidade do trabalho aí para os próximos episódios, mas é isso, eu acho que valeu, acho que foi tudo meio que... Nós apresentamos aqui um pouco de tudo que será falado, né, de todos os assuntos que serão abordados nessa nossa série sobre sustentabilidade. Passo a palavra para você e, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno, também. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Só para finalizar, né, só para a gente pontuar, né, que eu acho que o que todo mundo pensa, né, que sustentabilidade não é só salvem as baleias, né, então ela está no nosso cotidiano, está na música que a gente escuta, está nos nossos hábitos, né, de qualidade de vida, de bem-estar, no que a gente come, onde a gente decide comprar, né, às vezes a gente dá preferência para alguns produtos artesanais, para poder estar contribuindo, às vezes, com algumas comunidades que dependem economicamente mais daquilo, do que, às vezes, grandes marcas, né? Então, assim, está em todas as ações como cidadão, né? Não é apenas a gente se preocupar com os animais, com o ambiente, mas sim com a nossa própria sobrevivência, e isso contribui como um grupo, como uma sociedade, né? O nosso papel como cidadão dentro dessa sociedade. Ótimo, Camila. Então, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, ficamos por aqui. Este foi o primeiro episódio do UpEnfoque da série Sustentabilidade. Para quem ainda não fez, assine o sininho, inscreva-se no canal e bora com a gente nessa nova série. Aquele abraço. Eu sou Bruno Gamba, do UpQuesta Bem-Estar.